Olá, gente! Estamos aqui de volta para a nossa primeira aula do segundo semestre de 2020. Nem tivemos um intervalo muito grande aí, mas vamos que tem muita coisa para ver ainda. Na aula de hoje, nós vamos começar a estudar o tema de isomeria, e dentro desse tema, nós vamos entender isso melhor, vamos ver a isomeria constitucional. Ok? Isso para a aula de hoje. Então, primeiramente, nós precisamos entender o que é isomeria. E aí vem o jargão, né? Igual, mas diferente. Mas como assim igual, mas diferente? Como que algo pode ser igual e ao mesmo tempo diferente? Os compostos isômeros trazem um pouco desse conceito para a gente. Então, vamos entender o que é isomeria. Isomeria é o fenômeno em que compostos orgânicos têm a mesma fórmula molecular, mas são diferentes. Como assim? Lá na inorgânica, uma fórmula molecular só significava um composto. Quando eu falava H2O, em qualquer lugar do planeta, H2O sempre será água. Agora, quando a gente vai para a química orgânica, uma fórmula molecular não me dá tanta informação quanto ela me daria na química inorgânica. Por quê? Porque na química orgânica, com uma mesma fórmula molecular, eu consigo construir compostos diferentes, compostos que vão ter estruturas diferentes. Tendo estruturas diferentes, eu vou ter compostos diferentes. Por que eu posso dizer que eles são compostos diferentes? Porque eles têm propriedades diferentes. Nas nossas últimas aulas, nós estudamos as propriedades dos compostos orgânicos e percebemos que, às vezes, se um composto de uma cadeia linear, comparado com um composto que tem uma cadeia ramificada, eu tinha pontos de fusão, de ebulição diferentes. Então, se eu estiver partindo de um composto que tem a mesma fórmula molecular, só que em uma estrutura eu tenho ramificação e na outra não, eu vou ter um ponto de fusão diferente, um ponto de ebulição diferente, solubilidade diferente. E se tem propriedades diferentes, eu estou falando de compostos diferentes. E na hora de dar nome, a gente também dá um nome diferente para esse composto, certo? Quando a cadeia é linear, tá lá o tamanho da cadeia, dou o prefixo, monto o nome. Se eu tiver ramificação, ainda tenho que indicar que tem uma ramificação em determinado carbono, indicar que carbono é esse. Então, eu tenho compostos diferentes. Então, por isso que quando a gente fala igual, mas diferente, está trazendo um pouco disso, que você olha para a fórmula molecular, dois ou mais compostos têm a mesma fórmula molecular, mas quando a gente vai olhar a estrutura desses compostos, elas são diferentes. Então, eu estou falando de compostos diferentes. Mas vamos entender como isso realmente ocorre na química orgânica. Coloquei aqui um esqueminha em que cada bolinha representa um átomo. Então, aqui são os átomos que vai formar compostos. Nesse meu esqueminha, eu vou precisar de 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio. E aí eu consigo formar essa primeira estrutura. Que estrutura é essa? Ó, tenho 2 carbonos, então seriam CH3, que é o primeiro carbono, com seus 3 hidrogênios, um CH2, que é o segundo carbono, com seus 2 hidrogênios, oxigênio e hidrogênio. OH ligado a carbono saturado, a gente viu no primeiro semestre que é um álcool. Álcool de 2 carbonos, ET. Aqui eu tenho o etanol. Mas e se eu pegar esses mesmos átomos, esses 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio, e reorganizar esses átomos, eu consigo formar um outro composto. Olha a diferença aí no desenho. Tenho 2 átomos de carbono do mesmo jeito, só que agora eles estão organizados de forma diferente. Eu tenho um primeiro carbono com seus 3 hidrogênios ligados a um oxigênio, que por sua vez está ligado a outro carbono com seus 3 hidrogênios. Aqui eu estou falando de um éter. Então eu tenho o etanol e o metoximetano. Os dois usam exatamente os mesmos átomos para se formar, ou seja, eles têm a mesma fórmula molecular, que qual é? C2H6O. 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Só que com esses mesmos átomos eu formei compostos diferentes. Na última avaliação, nós vimos um exemplo exatamente igual, em que eu comparava o etanol com o metoximetano e me perguntava por que o ponto de ebulição dos dois era tão diferente. E aí a gente explicava o quê? Que o etanol formava ligações de hidrogênios por causa
da hidroxila que ele possui, fazendo com que o ponto de ebulição dele fosse muito mais alto do que o metoximetano, que não fazia ligação de hidrogênio. A força intermolecular dele era o metoximetano. Era o dipolo para o metoximetano. Então, isso fazia com que o ponto de ebulição deles fosse totalmente diferente. Só que se a gente olha aí nesse esqueminha do slide, nós estamos falando de a única diferença é a organização dos átomos, certo? Porque eu tenho os mesmos átomos dos dois compostos, só que eles estão ligados de forma diferente, formando fórmulas estruturais diferentes. E a isomeria nada mais é do que isso, é eu pegar compostos diferentes que possuem a mesma fórmula molecular, ok? Então, aí, só mostrando novamente os compostos que nós montamos, na primeira posição aí, do lado esquerdo, nós temos o etanol, que tem fórmula molecular C2H6O, e do lado direito eu tenho o metoximetano, que também tem fórmula molecular C2H6O, só que ambos são compostos diferentes. Então, coloquei outro exemplinho aí, ó. Mais um álcool e mais um éter. Só que no primeiro é o 1-butanol, que hoje em dia a gente já usa o termo butan 2-ol, butan 1-ol, ou eu nem preciso colocar o 1, porque quando está no primeiro carbono não é obrigatório. Então, eu tenho aí o butanol, coloquei a fórmula molecular dele aí, ó, C4H10O, massa 74 gramas por mol, ponto de fusão menos 90, ponto de ebulição 118 e densidade 0,81. Quando eu vou para o éter etílico, que pela IUPAC é o etoxietano, ele também tem fórmula molecular C4H10O, também tem massa molar 74 graus. Mas olha a diferença aí das propriedades. Ponto de fusão do butanol era menos 90, ponto de fusão do etoxietano, menos 116. Ponto de ebulição do butanol, 118. Ponto de ebulição do etoxietano, 35. A diferença aí se explica pelas forças intermoleculares. No butanol é um álcool, então eu tenho hidroxila, ocorre ligação de hidrogênio. Então vai ter pontos de fusão e ebulição mais altos. E maior solubilidade, porque ele interage melhor com a água. Já o éter etílico, a gente tem ponto de fusão e ponto de ebulição menores, porque ele faz dipolo de polo. E aí, dipolo, dissolve em água, dissolve. Só que aquele que tem ligação de hidrogênio dissolve melhor ainda. Então, eu tenho dois compostos diferentes, com propriedades diferentes, isso prova que eles são diferentes, a estrutura deles é diferente, a organização dos átomos nas moléculas é diferente, mas tem mesma fórmula molecular, e com isso mesma massa molar. Então, eu estou falando de quê? De compostos isômeros. Toda vez que isso ocorrer, eu estou falando de compostos isômeros. Entendido o conceito? Agora nós vamos entender como ocorre a isomeria. A isomeria pode ser de dois tipos principais: a isomeria plana ou constitucional e a isomeria espacial, também chamada de estereoisomeria. Na aula de hoje, nós vamos estudar apenas a isomeria constitucional. Então, o que nós temos na isomeria constitucional? A isomeria constitucional, ela se divide ainda em 5 tipos de isomeria. Então, primeiro vamos entender o que é a isomeria constitucional, para depois entender cada um desses tipos de isomeria plana e constitucional. Então, quem é a isomeria constitucional? É aquela que ocorre quando a diferença entre os isômeros, igual no exemplinho das bolinhas que eu coloquei, então a diferença entre o primeiro e o segundo composto é explicada simplesmente olhando a fórmula estrutural. Então, quando a gente olhou a fórmula estrutural plana, que é o que estava desenhado aí no slide, na tela do seu computador, na tela do seu celular, quando a gente olha, eu já percebo a diferença. No primeiro, eu tinha carbono, carbono, oxigênio e os respectivos hidrogênios. No segundo, eu tinha carbono, oxigênio, carbono com seus respectivos hidrogênios. Então, os átomos estavam ligados de forma diferente. Com isso, a fórmula estrutural plana deles era diferente. Toda vez que eu comparar dois compostos de mesma fórmula molecular, que tiver estruturas diferentes, fórmulas estruturais diferentes, eu estou falando de isomeria constitucional.
A gente liga os átomos de forma diferente. Igual eu falei, no primeiro era carbono ligado a outro carbono que estava ligado ao oxigênio. No segundo era um carbono ligado ao oxigênio ligado a outro carbono. Os átomos são ligados de forma diferente, formando estruturas planas diferentes. E aí eu estou falando de isomeria constitucional. Muito cuidado, porque às vezes a questão te dá dois compostos, pergunta qual isomeria que tem. Aí você fala assim, isomeria constitucional com a estrutura diferente. Mas antes, confere se eles realmente são isômeros, porque eu já vi pegadinha dessa em questão. De pegar, coloca lá dois compostos, muda, por exemplo, a posição de alguma coisa, isomeria de posição. Mas os dois nem tinham a mesma forma molecular. Colocou para enganar vocês mesmo. Então, toma cuidado. Primeiro, vocês têm que ver se é isômeros. Como que eu vejo se é isômero? Você tem a mesma fórmula molecular, tem o mesmo número de carbonos, de hidrogênio, de oxigênio, de nitrogênio, seja lá quais forem os átomos. Tem que ter exatamente a mesma quantidade de átomos de cada elemento químico daquele composto. E aí, sabendo que é isômero, aí a gente vai classificar e ver qual é o tipo de isomeria. Então, nós vamos ver separadamente agora o que é isomeria constitucional de posição, de cadeia, de função, de compensação e tautomeria. Ok? Seguindo, então. O que seria a isomeria constitucional de posição? O próprio nome me indica, né? Alguma coisa vai mudar de posição quando a gente estiver comparando os compostos. Então, vai ser aquela que ocorre quando os isômeros têm a mesma cadeia carbônica, certo? Como assim? Os dois têm uma cadeia de 5 carbonos, cadeia principal de 5 carbonos. Mas a diferença vai estar na posição de alguma coisa. Que coisa é essa? Pode ser a posição de um grupo funcional, por exemplo, eu tenho uma hidroxila pendurada lá. Aí eu comparo o primeiro composto, que a hidroxila está pendurada no carbono 1, e o segundo composto, que a hidroxila está pendurada no carbono 2. Quando eu contar os átomos, vai dar a mesma quantidade, ou seja, eles são isômeros. Mas o que muda? A posição da hidroxila. Se mudou a posição, estou falando de um composto diferente, eles são isômeros de posição. Além do grupo funcional, eu posso mudar a ramificação. Pode no primeiro, no segundo, no terceiro, e assim por diante, carbonos. Ou ainda a posição de uma dupla ou tripla ligação, no caso da insaturação. Eu posso ter a dupla no primeiro carbono, mas eu posso ter a dupla no quinto carbono. Então, eu estou falando de compostos diferentes. Vou colocar um exemplozinho aí para vocês. Tenho essa fórmula molecular, C4H8. Consigo dois compostos, ou às vezes até mais, mas para a gente analisar essa parte de isomeria de posição, vou desenhar aqui dois compostos em que vão ter esse tipo de isomeria. Desenhe o primeiro composto aí, 4 carbonos, uma cadeia linear, com uma dupla ligação entre o primeiro e o segundo carbono. Então, na hora de dar o nome, vai ser but-1-eno. Ou eu poderia ainda dizer buteno, porque quando é o carbono 1, não é obrigatório colocar. Mas eu posso ainda colocar essa dupla ligação no carbono 2, entre o 2 e o 3. A fórmula molecular é a mesma, continua sendo C4H8, mas eu estou falando de um composto diferente. O primeiro é o buteno, ou o but-1-eno. O segundo é o but-2-eno. São compostos diferentes. Se são compostos diferentes, com a mesma fórmula molecular, eu estou falando de compostos isômeros. Mas que tipo de isomeria que eu tenho aqui? É a isomeria constitucional do tipo de posição, porque o que muda é a posição da insaturação. Mais um exemplozinho aí para a gente entender. Agora o C3H8O. Primeira possibilidade, tenho aí, o propanol, 3 carbonos, por isso que é prop-an, porque não tem dupla entre, então propan, ol de álcool. Como está no carbono 1, porque a gente vai começar a contar da posição mais próxima à função, ao grupo funcional. Então, eu posso falar que ele é o propanol, ou eu posso falar que ele é o propan-1-ol. Tanto faz, as duas formas estão corretas. E a minha segunda possibilidade é quando eu tenho a hidroxila no carbono 2. E se ele estiver no 3? No 3, você vai começar a contar pelo outro lado. Então, vai ser a mesma coisa do anterior aqui. Então, nós temos aqui 3 carbonos, só que agora a minha hidroxila está no carbono 2. Então, esse é o propan 2-ol, ou também chamado de isopropanol. Então, estou falando de compostos isômeros, porque eles têm a mesma fórmula molecular, mas estruturas diferentes. Que legal, eles são isômeros. Mas que tipo de isomeria? Plana, porque é a estrutura que está mudando. Plana de qual tipo? Ou constitucional de qual tipo? De posição, porque o que muda é a posição da hidroxila, ou seja, a posição do grupo funcional. Vamos, então, para o segundo... não, tem mais uma aqui, Eu coloquei aqui 3 compostos
percebe-se que são isômeros, porque todos têm a mesma forma molecular. Quando eu olho o primeiro em relação ao segundo, eu tenho uma isomeria de posição. O primeiro, o segundo e o terceiro, todos têm isomeria de posição, porque se eu começar a contar do metil, sendo carbono 1, aqui a minha ramificação do tipo propil vai estar no carbono 2, aqui vai estar no carbono 3, aqui vai estar no carbono 4. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Nesse aqui, vai estar no carbono 6? 1, 2, 3, 4, 5, 6? Não. Porque eu sempre tenho que buscar colocar no nome os menores números possíveis. Então, em vez de girar para cá contando, eu vou girar para o lado de cá para ele ficar no menor número. E aí vai estar no carbono 2 igual o primeiro aqui. Então, eles são o mesmo composto. Então, eu tenho aqui 3 possibilidades de isômero de posição. Esse aqui não é uma possibilidade, porque, na verdade, ele é o mesmo que já estava ali na primeira posição. Ok? Então, seguindo, vamos para o segundo tipo de isomeria constitucional, a isomeria de cadeia. Assim como da de posição, o próprio nome já me dá uma dica. O que vai mudar de um composto para o outro, quando eu for analisar, é a cadeia carbônica que tem ali. Eles vão ter cadeias diferentes. Por exemplo, uma cadeia aberta e a outra fechada, uma é saturada e a outra é insaturada, uma é homogênea e a outra é heterogênea, uma é normal, a outra é ramificada, ok? Então, eu estou comparando cadeias, depois de certificar que eles são isômeros, ou seja, que eles têm a mesma forma molecular. Vamos para o primeiro exemplo. C3H6. Tenho aqui CH3, CH2, tem uma cadeia aberta, tem uma cadeia insaturada. Esse é o propeno, ou propileno, que dá no mesmo. Tem uma cadeia aberta e insaturada. Agora, nós vamos para a segunda possibilidade. Ó. Tem uma cadeia fechada e saturada. Porque agora eu não tenho dupla e minha cadeia é fechada. Então, eu tenho duas diferenças de cadeia aí. Além de uma ser aberta e outra fechada, uma é insaturada e a outra é saturada. Então, o que eu tenho aqui, isso aí é o ciclopropano, é uma isomeria constitucional do tipo de cadeia, ok? Vamos para mais um exemplo, C4H10. Tenho aqui uma cadeia aberta e ramificada e saturada, ok? Esse é o metilpropano, ou 2-metilpropano. Por que eu não preciso colocar um aqui? Professora, você tem que colocar o que está no carbono 2, porque é só um que não coloca. Não, não é só um. Quais são dois casos em que a gente não é obrigado a colocar a posição, quando está no carbono 1 ou quando só tem um lugar para estar. Se esse CH3 estivesse aqui na ponta, ele não seria ramificação, ele seria continuação da cadeia e minha cadeia teria 4 carbonos. Então, para que seja ramificação, só pode estar nesse carbono 2 aí. Então, esse aqui é o metilpropano ou 2-metilpropano. As duas formas estão corretas. Então, ela é uma cadeia aberta, saturada e ramificada. Agora, eu tenho aqui o butano. O butano, ele também é aberto, também é saturado, só que agora é uma cadeia normal ou linear. Ok? Então, na primeira, qual a diferença aqui? Mesma forma molecular são isômeros, mas de qual tipo? De cadeia, porque no primeiro eu tenho uma cadeia ramificada e no segundo eu tenho uma cadeia normal. Ok? Terceiro tipo de isomeria constitucional, isomeria de função. O próprio nome também já me diz, o que vai mudar é a função. Um vai ser álcool, outro vai ser hétero, um vai ser... E aí já vê quais são os pares que eu consigo fazer isomeria de função. Não são todas. Porque se eu olhar para um álcool, o álcool tem hidroxila. E quiser que ele seja isômero de um ácido carboxílico, ele não vai ser. Porque no ácido carboxílico eu tenho 2 oxigênios. Um da carbonila e um da hidroxila. O álcool não tem. Para ser um álcool eu só preciso de um oxigênio. Então eu não consigo essa isomeria. Existem alguns pares de funções que permitem a isomeria de função. Quais são esses pares? Primeiro deles, éter e álcool. Então, eu tenho aqui, ó. Na verdade, esse aqui é o exemplo que a gente fez lá no início para entender o que era isomeria. C2H6O, eu tenho aí o etanol, ok? E eu tenho o metoximetano. E aí eu vejo que eles são isômeros porque tem a mesma forma molecular, só que no primeiro tem a função álcool e no segundo tem a função éter. Então, eu tenho uma isomeria de função.
Poderia dizer que aqui é isomeria de cadeia também? Poderia. No primeiro, eu tenho uma cadeia homogênea, porque o oxigênio não está entre carbonos. No segundo, eu tenho uma desculpa, uma cadeia heterogênea, porque o oxigênio está entre carbonos. Só que na hora de classificar, a isomeria de função prevalece. É na ordem de prioridade que a gente está vendo, de posição, de cadeia. Se tiver cadeia e posição, vou falar que é de cadeia. Se tiver função e cadeia, eu vou falar de função, sempre nessa ordem. Ou pode falar as duas. Aqui eu tenho isomeria constitucional do tipo de função e também do tipo de cadeia. De cadeia, porque uma é homogênea e outra é heterogênea. De função, porque um é álcool e o outro é éter. Ok? Segundo parzinho de funções que dá para ter isomeria de função. Aldeído e cetona, que é aquela que tem uma carbonila. Essa carbonila, se estiver na ponta, vai ser aldeído, se estiver no meio, vai ser cetona. Então, na verdade, a gente já está dando a diferença que vai ter nos isômeros. Quando eu estiver comparando um aldeído e uma cetona, eles tiverem os mesmos átomos, se a carbonila estiver na ponta, vai ser um aldeído, se estiver no meio, vai ser uma cetona. Eles vão ser isômeros. Então, coloquei aqui o C3H6O. Temos aí o propanal, que é um aldeído de 3 carbonos. Essa forma aqui, CHO, é uma forma condensada de representar carbono, dupla ligação com oxigênio, ligação simples com hidrogênio, que é a função aldeído. E com essa mesma fórmula, eu tenho a propanona, que é aqui esse oxigênio na forma condensada. Sem ser condensado, seria esse carbono, dupla ligação oxigênio, seria a carbonila aqui. Então, eu tenho aí uma isomeria constitucional do tipo de função. Terceiro tipo de isomeria de função que ocorre para o par de funções que é possível isso, é ácido carboxílico com éster, que os dois têm 2 oxigênios. Então, nós temos aí o C3H6O2, onde eu tenho o ácido propanoico, COH, forma condensada de representar ácido carboxílico, que é carbonila, oxigênio, OH. Então, temos aqui o ácido propanoico com essa forma molecular, e com a mesma forma molecular eu tenho o etanoato de metila. Etanoato, a parte que veio do ácido, com terminação o ato, D, com a parte que veio do álcool. Aqui, sem ser condensado, seria carbono, duplo oxigênio, oxigênio, que estaria ligado ao CH3. Então, nós temos aí 2 compostos com a mesma forma molecular, mas que têm funções diferentes. Então, a isomeria constitucional do tipo de função, ok? Quarto tipo de isomeria constitucional, a metameria ou isomeria de compensação. A metameria ou isomeria de compensação é como se fosse a isomeria de posição. Só que lá na isomeria de posição, a gente está falando de posição de grupo funcional, posição de insaturação ou posição de ramificação. Quando o que muda de posição é um heteroátomo, ou seja, um átomo diferente de carbono e hidrogênio que esteja entre carbonos, se ele muda de posição, eu estou falando da isomeria de compensação ou metameria. Eu não vou falar que é isomeria de posição. Nesse caso, ele tem um nome específico. Ok? Primeiro caso aí, C4H10O. Temos aqui o etoxietano, é um éter, em que eu tenho 2 carbonos de um lado e uma cadeia com outros 2 carbonos do outro. Comparando com o metoxipropano. Nesse caso, eu tenho 1 carbono de um lado do oxigênio e 3 carbonos do outro lado do oxigênio. Então, o que eu fiz aí? Eu mudei o oxigênio de posição. O oxigênio é um heteroátomo porque ele está entre carbonos. Então, toda vez que um heteroátomo mudar de posição, eu estou falando de metameria ou isomeria de compensação. Ok? Isso pode ocorrer nos éteres, nos ésteres. Então, éter, éster. Aqui nós temos, ó, 2 ésteres. Então, não é função, não é cadeia, não é posição. Os dois são ésteres, os dois têm cadeias abertas, os dois têm cadeias saturadas. Mas eu mudei de lugar a posição aí. Ah, professora, você mudou o grupo funcional inteiro. Sim, porque senão vai deixar de ser éster. Mas lembra que eu estou indo na ordem de prioridade. Quem vai prevalecer? Olha o oxigênio entre carbonos aí. Então, ele mudou de posição. Aqui ele tem 2 carbonos de um lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6 do outro, certo?
Não, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbonos do outro. No de baixo, eu tenho 4 carbonos de um lado e 5 carbonos do outro. Então, eu mudei a posição do heteroátomo, eu estou falando de metameria ou isomeria de compensação. Mais um caso aí é a amina. Faltou só um hidrogêniozinho aí, né? Então, teria um hidrogêniozinho aqui. Então, eu tenho o nitrogênio, o NH aqui, 2 carbonos para um lado e 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 para o outro. Na segunda amina, eu tenho 4 carbonos de um lado e 5 carbonos do outro. Mudei a posição do heteroátomo, estou falando de metameria ou isomeria de compensação. E, por último, não menos importante, eu tenho a tautomeria. A tautomeria é um caso particular de isomeria funcional, porque eu tenho uma mudança de função, mas ela é particular por quê? Ela é separadinha por quê? Porque aqui eu estou falando de um equilíbrio dinâmico. Como assim? Quando a gente estava falando de isomeria de função lá, ali atrás, em que eu comparava o aldeído e a acetona, que os dois podem ser isômeros, eu tenho um frasco lá, ou eu tenho um aldeído ou eu tenho uma acetona. Posso ter 2 frascos, um com aldeído, outro com acetona, e eles não iriam. Eles têm a mesma fórmula molecular, são isômeros, mas eu estou com os dois separadinhos. Na tautomeria, eu não consigo isolar o isômero. Por quê? Porque, na verdade, ocorre um equilíbrio dinâmico. Eu tenho um composto que fica mudando a forma dele de uma função para outra, um mesmo composto. Então, você nunca consegue isolar só um. Dentro do frasco, você vai ter sempre as duas espécies coexistindo. O que seria coexistir? Existir ao mesmo tempo. Isso ocorre apenas para duas funções, para aldeídos e para cetonas. Então, o primeiro caso é quando eu tenho um aldeído, deixa eu colocar aqui logo. Porque, antes de falar, então, isso aqui é um enol. A gente não viu essa função porque a gente não consegue isolar ela. Ah, professor, mas por que a gente vê o aldeído, então, se a gente não consegue isolar? Porque ele sofre tautomeria. É porque no equilíbrio dinâmico a gente sempre tem mais do aldeído do que do enol, ou mais da cetona do que do enol. Então, por isso que o enol não é considerado uma função. Mas a definição de enol é quando a gente tem hidroxila ligada a um carbono insaturado. O carbono que está hidroxila é um carbono de dupla ligação. E aí, o que acontece? Essa dupla ligação se rompe para formar a carbonila, lá do aldeído, e aí a gente tem, então, o aldeído correspondente. Então, todo aldeído, ali naquele frasquinho que tem aldeído, também existe o enol correspondente a ele. E eu não consigo ter só o aldeído ou só o enol. Eu não consigo isolar nenhum dos dois. Eles sempre vão coexistir num equilíbrio dinâmico. Então, a gente fala que esse aqui é um equilíbrio aldoenólico. É uma tautomeria aldenólica, um equilíbrio aldenólico. Aqui, essa partezinha que eu não falei, é só para eu voltar. Eu rompo a dupla ligação para formar uma dupla ligação aqui, o hidrogênio sai daqui para poder suprir o oxigênio. Então, eu tenho as duas espécies existindo ao mesmo tempo ali em solução dentro do meu frasco. Esse é o primeiro caso de tautomeria. O segundo caso de tautomeria é com cetonas, em que aqui eu também tenho um enol, que aqui ele vai se converter quando rompe a dupla aqui entre os carbonos para formar a carbonila. Essa hidroxila, como ela está num carbono entre carbonos, não está na ponta, eu vou formar uma cetona, ok? Se eu quiser voltar, rompo a ligação da carbonila para poder formar a dupla novamente entre os carbonos e o hidrogênio vem suprir o oxigênio. Então, aqui eu tenho o que a gente chama de equilíbrio cetoenólico, ou tautomeria cetoenólica. Então, você vai ocorrer para aldeídos e para cetonas. Então, dentro do frasquinho de um aldeído qualquer, lá também tem enol. Dentro de um frasquinho de uma cetona qualquer, lá também tem enol. Ok? Então, esse é diferente porque eu estou falando de um equilíbrio dinâmico. Eu não consigo isolar um dos isômeros desse equilíbrio. Ok? E aí eu coloquei aqui um caso bem específico, eu não vou cobrar, mas é só por observação, curiosidade.
Eu tenho aqui uma amida, certo? Amida, porque é nitrogênio ligado a uma carbonila. Aqui eu só reescrevi a amida, abrindo ali os hidrogêniozinhos. E a gente vai ter rompimento da dupla ligação com oxigênio, formando uma dupla ligação com nitrogênio, formando o que a gente chama de iminoálcool. Então, uma amida fica em equilíbrio com o iminoálcool. Então, a gente pode dizer que a tautomeria ocorre em compostos cuja molécula possui um elemento muito eletronegativo, no caso, oxigênio e nitrogênio. O aldeído e acetona que a gente viu nos slides anteriores é porque tem o oxigênio. A amida para o iminoálcool é porque tem o nitrogênio, mas aí é bem menos comum, não precisa se preocupar com este, ok? Só uma observaçãozinha, esse equilíbrio dinâmico só ocorre na fase líquida, para a gente ter essa troca. Se está no sólido, ele está travado, as ligações estão travadas, então não consegue ocorrer. E assim a gente finaliza a isomeria constitucional, ok?